Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer a correção das atividades de revisões de história, tá? Para a gente fechar aí, né, com chave de ouro aí, né, nosso processo de preparação para as avaliações. Vou fazendo a leitura com vocês e vou explicando aqui, né, para tentar sanar as dúvidas que forem surgindo de vocês, né, com relação à correção. Não esqueça que semana que vem nós estaremos começando as avaliações, as atividades avaliativas, e aí eu espero, então, conseguir, né, resolver aqui, sanar de vocês as dúvidas, né, que ainda vai surgindo de acordo com a resolução da atividade. Então, nós vamos aqui dar início, vou lendo e vou explicando para vocês. Tá, pergunta. Então, gente, o que acontece? Eu vou tirar agora a minha imagem aqui, tá, para facilitar a explicação do conteúdo, tá? A pergunta número 1 é o seguinte: quais eram as regras de extração do ouro? Nas minas de ouro havia presença de grande quantidade de funcionários contratados pelos proprietários que fiscalizavam o trabalho dos garimpeiros. Os garimpeiros que tentavam pegar o ouro para si durante o trabalho, quando eram descobertos, recebiam duros castigos físicos. Estes fiscais também serviam para forçar aí os garimpeiros a tratar de forma rápida, correta e eficiente. Então, essa era as regras que era estabelecida aqui para os garimpeiros, principalmente aqueles que tentavam, né, aqui contrabandear, né, o ouro descoberto, ou roubar o ouro descoberto. Agora nós vamos para a pergunta de número 2. Comente sobre como se deu o processo de descobrimento do ouro no Brasil. O ouro, gente, foi encontrado aí por volta de 1693, quando os paulistas, ou como eles ficaram conhecidos como os bandeirantes, encontraram uma fartura de minérios nas regiões de Minas Gerais. Tanto é que naquela época a província era chamada de As Gerais. A saber, a primeira capital da colônia foi Salvador, na Bahia, e posteriormente, com a criação da Rota do Ouro, passou a ser o Rio de Janeiro, para facilitar aí esse processo, né, de transporte aí do ouro, né, que inclusive ficou conhecido aí como a Rota do Ouro, né, onde o ouro era transportado de um lugar para outro para ser escoado. Depois nós temos a pergunta de número 3. Quem foi o primeiro descobridor das áreas auríferas? Áreas auríferas, gente, eram as áreas onde era encontrado, que era extraído o ouro. O ouro foi encontrado por volta do ano de 1693, quando os paulistas, ou como são conhecidos os bandeirantes, encontraram fartura de minérios nas Minas Gerais. Este fator foi responsável por gerar uma forte demanda migratória para a região. Então, com a descoberta aqui de regiões auríferas, houve um grande número de pessoas migrando para essa região em busca de faturar, em busca de extrair, né, o ouro, né, como era conhecido também os bandeirantes, né, que foi um dos primeiros descobridores de ouro. A pergunta de número 4. Vou beber um pouquinho de água aqui, gente. A garganta tá cansada, não tô aguentando mais não. O trem tá feio. Vamos lá. Quais eram as características da sociedade mineradora? Os comerciantes e proprietários de minas eram os mais bem colocados dessa sociedade, seguidos pelos religiosos, garimpeiros e outros profissionais liberais. Após eles estavam os escravos que trabalhavam de maneira intensa e sem obter lucro com o que encontravam. Então, os comerciantes e proprietários, né, das minas, né, que eram os bem mais colocados dessa sociedade, né, eles estavam, né, eles utilizavam aqui o trabalho escravo
né, como mão de obra para trabalhar nas minas de ouro aí. Agora a pergunta de número 5. Quem eram os garimpeiros e os faisqueiros? Atualmente, o garimpo é tomado pelos chamados faisqueiros, que cavam a terra em busca de lascas ou faíscas de ouro. Os faisqueiros eram, em geral, camponeses, que veem no ouro uma oportunidade de renda. Né? Então, os garimpeiros são aqueles que trabalhavam nos garimpos e os faisqueiros eram aqueles que cavavam, né, em busca de lasca ou faíscas de ouro. Por isso do nome faisqueiro, né, que surgem aí para relacionar, né, esse tipo de extratores do ouro. Muitos desses faisqueiros, gente, eram camponeses, né, que vinham para a região aqui aurífera em busca de melhores oportunidades de renda, em busca de melhores condições, né, até mesmo de vida. Agora a pergunta número 6, sobre o metalismo, explique. O metalismo é um princípio que foi utilizado a partir do século XV, inicialmente como medida da riqueza de uma nação. A exploração de metais preciosos no período colonial, ela favoreceu o surgimento de um sistema econômico, que foi o quê? A utilização das moedas. Então, durante essa fase do metalismo aqui, houve a introdução das moedas, que era feita a partir do metal. Possuía um valor que poderia ser alterado conforme o seu peso, né? Foi aí que foi sendo introduzido aos poucos, né, as moedas, né? E aí os produtos passariam, né, a ser trocado por moedas. Primeiro começa aí com metal, e aí depois nós temos as moedas de prata e as moedas de ouro, né? Cada um desses tem uma agregação aí de valor. Agora nós vamos para a pergunta de número 7. Explique sobre o que é a balança comercial. Então, gente, a balança comercial, ela nada mais é do que a união das contas, né, de importação e exportação do país, sendo um importante indicador econômico que representa aqui muito sobre a situação da região analisada. Esse indicador também é importante quando a gente está se referindo ao produto interno bruto, né? Então, a balança comercial já era utilizada aqui nos primeiros momentos, né, da extração do ouro, né? Aqui que une a exportação e a importação. Depois a pergunta já de número 8. Na pergunta de número 8, nós temos a seguinte questão. Comente sobre o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen, gente, ele ficou conhecido como o Tratado, né, de Panos e Vinhos. Né? Esse tratado, gente, esse acordo, né, feito aqui, o Tratado de Methuen, né, que é esse tratado aqui de Panos e Vinhos, foi um tratado acordado entre Portugal e a Inglaterra. Lembrando, gente, que a Inglaterra era o país que mais comercializava com os portugueses naquele momento. O Tratado de Panos e Vinhos foi criado entre os anos e foi utilizado, inclusive, entre os anos de 1703 e 1836. E o Tratado de Panos e Vinhos envolvia a troca entre os produtos têxteis inglês e o vinho português. Então era o seguinte, os ingleses vendiam tecido e os portugueses vendiam vinho. Seu nome é uma referência ao embaixador britânico que dirigiu as negociações, né, aqui de Panos e Vinhos. Então, por isso que é chamado de o Tratado de Methuen. Agora nós vamos para a pergunta de número 9. Explique como o ouro era contrabandeado. O ouro, gente, aqui a exploração teve como base especialmente o ouro e o diamante depositado nas jazidas de Minas Gerais. Por um lado, os próprios mineradores, eles tentavam driblar a fiscalização, porque eles eram obrigados a pagar o quinto, né, que era aqui a quinta parte, né, do ouro. Então, o ouro era escondido em suas roupas, em bolsas e até mesmo nos animais que realizavam o transporte na época, como as mulas e os bois.
E também, gente, eles engoliam, eles colocavam embaixo da unha, eles colocavam, né, os santos, eles fizeram santos de madeira com fundo oco. E aí eles colocavam, né, ouro dentro do santo. Né? Por isso que surgiu a expressão santo do pau oco, quer dizer que aquele santo era falso. Né? Aquele santo não era um santo verdadeiro. Ele estava contrabandeando o ouro, né, dentro da imagem. E aí muitos não fiscalizavam a imagem porque eles achavam que era um sacrilégio, né, aqui imolar a imagem. Depois nós temos então a pergunta de número 10. Comente sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial e envolveu parte da elite da capitania de Minas Gerais. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Né? Então, a Inconfidência Mineira foi esse momento, né, aqui dos revoltosos lutar contra a coroa portuguesa, né, durante o período colonial, porque as capitanias já não estavam extremamente revoltada com a condição da economia organizada naquele momento. Né? Então, por isso que eles vão se revoltar, né, aí contra esse modelo político, exigindo que houvesse a implementação da República. Né? Tanto é que esses revoltosos da Inconfidência Mineira, eles foram todos inspirados aí com o iluminismo, né? Então, o iluminismo foi um momento aí inspirador, né, para esse movimento. Depois, agora nós vamos para a pergunta de número 11, que tem a seguinte indagação. Qual o significado da expressão indígena emboaba? A. Colonizador determinado. B. Parceiro fiel. C. Estrangeiro. D. Nativo. E E. Governador rude. Depois, agora nós vamos para a pergunta. Então, a letra certa, a gente está no número 11, é a letra D. Nativo. Então, a expressão emboaba significa nativo. Agora nós vamos para a pergunta de número 12. Durante os séculos 17 e 18, o Brasil foi palco, né, de motins, conspirações, revoltas e rebeliões. A Inconfidência Mineira é uma das expressões mais contundentes desse período. Em relação a esse período, assinale a alternativa correta. O movimento inconfidente contra a metrópole manifestou em um momento em que o próprio Estado português afrouxava seu poderio econômico e político sobre a colônia. Houve repressão da corte portuguesa como resposta aos protestos contra a instalação das casas de fundição, onde o ouro deveria ser quintado e transformado em barras. C. Os inconfidentes eram homens sem posses, desesperançados com os rumos do Brasil, por isso se rebelaram. Essa resposta é a resposta certa. Então, a pergunta número 12, né, vocês vão marcar a resposta certa, a letra C. Os inconfidentes eram homens sem posses, desesperançados com os rumos do Brasil, por isso eles se rebelaram. Agora nós vamos para a pergunta de número 13. A aventura da colonização empreendida pela coroa de Portugal nas terras da América entre os séculos XVI e XVIII expressou-se na constituição de diversas regiões coloniais. Sobre essas regiões coloniais estão corretas as seguintes afirmativas, com exceção de uma. Então, todas estão certas. Porém, a letra D está errada. Nas minas, durante o século XVIII, a extração do ouro e de diamantes empreendida por aventureiros e homens livres e pobres propiciou o surgimento de cidades, onde o enriquecimento fácil estimulava a mobilidade social. Então, a resposta incorreta é a letra D. Agora nós vamos para a pergunta de número 14. Considerando-se as consequências da descoberta de metais preciosos no interior do Brasil, no período colonial, é correto afirmar que a derrama consistia na cobrança de impostos atrasados, quando não era preenchida as cotas anuais estabelecidas pelas autoridades portuguesas. B.
A escassez de alimentos nos primeiros anos da ocupação da região mineira se deveu ao rápido crescimento da população. Então, vocês vão marcar a letra B. Então, a que está correta é a letra B. A letra C está errada, a letra D e a letra E. Agora, nós vamos para a pergunta de número 15. A partir de seus conhecimentos sobre a conjuração mineira, né, de 1789, examine as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Afirmativa 1. Inspirados pelas ideias iluministas, os conjurados mineiros defenderam a liberdade do comércio e a independência da religião das Minas? Tá certo. Lembra que eu falei agora para vocês que os momentos de libertação do Brasil foram inspirados pelo iluminismo. Então, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Inconfidência, a Conjuração Pernambucana, né? Então, todos os movimentos de revolta nesse momento foram inspirados pelos ideais iluministas. Então, a número 1 está certa. 2. Dentre os governos sociais envolvidos no movimento, destacaram-se os proprietários de lavras e de terras, oficiais militares, clérigos, letrados e escravos. Errado. Essa alternativa não está certa. Agora vamos para o número 3. O exemplo da possibilidade de quebra do vínculo colonial representado pela independência das 13 colônias exerceu influência entre aqueles que planejavam a conspiração? Certo. A independência lá nos Estados Unidos, gente, contribuiu para que os ideais de libertação do Brasil, né, ficassem cada vez mais fortes. Então, o 1 e o 3 até agora está certo. 4. O declínio da exploração aurífera na segunda metade do século XVIII, ao lado da iminente cobrança da derrama, foram fatores que contribuíram para aumentar a insatisfação dos colonos mineiros com a coroa portuguesa. Assinale a alternativa correta. A 4 está correta. Então, nós vamos marcar qual letra? As afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Então, vocês vão marcar aí a letra D. Agora nós vamos para a pergunta de número 16. A coalizão de magnatas comprometidos com a Revolução Mineira não era monolítica, tendo na multiplicidade de motivações e de elementos envolvidos uma debilidade potencial. Aos magnatas esperavam alcançar seus objetivos sob cobertura de um levante popular. Assinale a interpretação correta sobre o texto referente à Inconfidência Mineira. Então, é a letra A. A Inconfidência Mineira era um movimento de elite, com propostas sociais indefinidas, e que pretendia usar a derrama como pretexto para o levante popular. Agora nós vamos para a pergunta de número 17. Leia o trecho abaixo. Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os interstícios ocupados pelo trabalho livre e semilivre. Com base neste trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil Colônia, é correto afirmar que a. Devido à abundância de escravos no período do apogeu de mineração, os homens livres conseguiram viver exclusivamente do comércio de ouro? Errado. B. Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas? Errado. Perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver à custa da mendicância e da caridade pública? D. Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicaram-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Então, a resposta correta do número 17 é a letra D. Agora nós vamos para a número 18. Duas atividades econômicas destacaram-se durante o período colonial brasileiro: a economia açucareira e a mineração. Com relação a essas atividades econômicas, é correto afirmar que, letra A, na atividade açucareira prevalecia o latifúndio e a ruralização.
A mineração favorecia a urbanização e a expansão do mercado interno. Então, vocês vão marcar, gente, a letra A. Na atividade açucareira, prevalecia o latifúndio e a ruralização. A mineração favorecia a urbanização e a expansão do mercado interno. Então, número 18, letra A. Vocês vão marcar a letra A. Agora nós vamos para a pergunta 19. A expansão do ouro, aparentemente simples, atraiu milhares de pessoas para a América Portuguesa, cuja população estimada passou de 300 mil habitantes em 1690 para 2.500 em 1780. Metade desse aumento demográfico ocorreu na região mineradora. Considerando essas informações, pode-se afirmar que a letra A, o denominado ciclo do ouro, possibilitou uma espécie de atração centrípeta para o mercado interno desenvolvido pela mineração e assim contribuiu como fator de integração regional da América Portuguesa. Então, a 19, vocês vão marcar a letra A. Agora nós vamos para a pergunta de número 20 e a última pergunta. O Barroco foi uma das maiores manifestações artísticas e culturais ocorridas no Brasil colônia. Durante o período da exploração aurífera, é correto afirmar que, nesse período, a resposta correta é a letra D. A grande riqueza propiciada pelo ouro permitiu que artistas se dedicassem à construção e criação de obras que expressavam os sentimentos nacionais. Então, gente, a pergunta número 20 é a letra D. Tá? Vocês vão marcar aí a letra D. E aí, gente, a gente chega então ao final da correção da atividade de revisão. Quero deixar para vocês o seguinte recado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar. Né? Não esquecendo que a partir de segunda-feira nós estamos começando a correção das atividades de... Aliás, nós estamos começando a aplicação da prova para aqueles alunos, né? Para os que ficaram em casa e para os que estão no presencial, vai ser na quinta-feira. Então, gente, quero deixar para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.